Vem aí, denúncia com Agostinho Teixeira. Me tira a imagem aqui, que eu já vou começar as tratativas para a transmissão de domingo. Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Datena, essa semana, nos últimos dias, né, a gente tem falado muito sobre os problemas das pessoas que estão desempregadas, que estão com pouca renda. Já há mais de um ano isso começou. Já tinha problema dessa ordem no país há muito tempo, lógico, agravado agora com a pandemia. E para compensar um pouco disso, os governos acabaram criando algumas alternativas para facilitar as pessoas que não têm, por exemplo, recursos para pagar conta de luz, conta de água, não têm condição de pagar o gás. Em São Paulo não foi diferente. O governo de São Paulo anunciou no começo de março, quando nós tivemos os primeiros sinais da pandemia, que as pessoas de baixa renda não teriam a água cortada por causa da pandemia. Então as pessoas estavam sem renda, algumas delas começaram a atrasar o pagamento da conta de água e houve essa decisão de bom senso do governo de São Paulo de não cortar a água das pessoas que eventualmente estavam sem pagar as contas. Isso foi anunciado, Datena, o primeiro anúncio aqui do governo de São Paulo aconteceu em março de 2020, do ano passado, foi quando começou de fato a pandemia. O primeiro benefício, essa primeira permissão para que não houvesse o corte da água, foi em março de 2020 até 30 de junho. Foi esse período inicial de março a junho. Houve a renovação desse chamado benefício, que se estendeu até 31 de julho. Houve um evento em que o governo de São Paulo, o governador João Dória, anunciou numa coletiva a prorrogação desse benefício até 31 de julho e depois uma terceira renovação que foi anunciada já no comecinho de agosto, que esse benefício, o não corte do fornecimento de água, se manteria até 15 de setembro. Depois disso não se falou mais nada e eu confesso a você, Datena, até imaginava que por uma questão de bom senso e de justiça, já que a pandemia continua e continua forte, que ainda as pessoas tinham essa possibilidade de esperar um pouco mais, de recuperar a renda em algum momento e teriam esse benefício de não ter o corte de água, a água que é essencial para qualquer família, isso é óbvio. Só que começaram a chegar mensagens aqui dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp e uma delas, a gente vai ouvir agora, é do Paulo, que mora na Zona Norte. Ouve aí. Bom dia, Datena. Quem está falando é Paulo aqui da freguesia. Você falou do desespero das pessoas, né, sem emprego. Eu estou há quase 2 anos desempregado, estou há algum tempo sem pagar a conta de água. Nosso governador havia prometido que não haveria corte, né, nesse período, e ontem eu tive minha água cortada e estou desempregado e não tenho como nem pagar as anteriores e resolver isso. É desesperador mesmo. Desesperador mesmo, e não foi o caso único, óbvio que não. Muita gente ficou surpreendida porque tinha isso como uma possibilidade, né? Na necessidade, você tem pouca renda, se você pode retardar o pagamento de uma conta porque não vai ter o corte da água, você transfere essa pouca renda para pagar outras coisas essenciais para a família. Mas foi isso, essa mudança aconteceu sem que houvesse nenhum anúncio oficial do governo de São Paulo, ao contrário de quando se estabeleceu esse benefício e houve a renovação por 2 vezes. Houve naquela oportunidade um anúncio oficial do governo de São Paulo, agora não. Quando houve o corte, simplesmente se suspendeu o benefício sem que houvesse o anúncio oficial por parte do governo do estado. Eu entrei em contato, Datena, com a ouvidoria da Sabesp e a pessoa que me atendeu confirmou que, de fato, desde setembro começaram os cortes de água para as pessoas que não pagaram as suas contas. Vamos ouvir. O que acontece? No início da pandemia, no ano passado, clientes que tinham as suas contas cadastradas na tarifa social, que é um benefício para pessoas de baixa renda, não tiveram o corte no fornecimento por alguns meses, tiveram o benefício de não pagar conta do período do mês de abril até o mês de setembro, porém agora o corte já está sendo executado. Então agora está cortando? Sim. Esse benefício, essa decisão de não cortar a água foi até quando? Do mês de abril até o mês de setembro de 2020. Quer dizer que depois disso, então, acabou esse benefício, voltou ao normal? Normalmente. É porque assim, não acabou a pandemia ainda, né?
sim, realmente a pandemia não acabou, porém a situação dos clientes pagarem ou não as suas contas, como falei para o senhor, foi somente até o mês de setembro. Quer dizer, agora não tem outro jeito, né? Para religar a água tem que fazer o pagamento das contas que estão atrasadas. Tem que negociar e pagar a entrada do parcelamento para conseguir ter o restabelecimento. Pois é, então essa é a situação. Quer dizer, não acabou a pandemia, longe disso. Aliás, a gente falou essa semana sobre isso, os casos de internação que estão aumentando de novo, leitos sendo ocupados em grande número aqui na capital paulista e na grande São Paulo. Como de resto em todo o país, estamos longe ainda de uma solução para a pandemia e inexplicavelmente, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação que justificasse essa medida, um benefício de bom senso que foi criado no começo do mês de março do ano passado por causa da pandemia, foi simplesmente suspenso, penalizando as famílias mais pobres que agora são obrigadas a negociar a dívida. Uma dívida grande, meses sem pagar água, ou negocia e começa a pagar, ou então vai ficar sem água por tempo indeterminado. Datena. A gente está esperando uma resposta da Sabesp para falar, ou do governo de São Paulo, para saber se é possível que isso seja revertido. Inclusive, a gente tem visto nas redes sociais, e eu vou citar claramente aqui no site Reclame Aqui, que é um site muito conhecido de pessoas que se sentem lesadas por serviços, produtos, empresas e tal. Tem aumentado demais o número de reclamações de pessoas que estão se sentindo lesadas com essa novidade, péssima novidade do corte de água. Separei uma dessas reclamações em que essa pessoa que não se identifica, ela diz que há 15 dias recebeu a visita de uma empresa, que é uma empresa terceirizada pela Sabesp. A Sabesp terceiriza para empresas privadas o serviço de corte do fornecimento de água e de religação também. A religação, o religamento da água acontece a partir de empresas e as reclamações têm aumentado bastante, viu, Datena?